Fala aí, time! Tudo bem com vocês? Eu sou o Denis, já pode pegar sua pipoca e refrigerante que está começando mais um time do cinema. Galera, estamos aqui hoje com um time de elite para falar por um filme que a gente está muito empolgado. Bom, saí do cinema, mandei áudio maluco pros caras aí, mas vamos lá, se apresenta aí. Phil Campos, e finalmente tivemos um filme que desbancou o Homem-Aranha 2 nas melhores sequências da Marvel. Olha aí. Sou eu de novo. Eu, novamente, Fernando Mogric. E vendo esse Aranha-Verso, fiquei na dúvida. Por que não apareceu nenhum Homem-Aranha numa realidade onde um homem radioativo mordeu uma aranha? E quais seriam seus poderes? Pagar contas? Andar no ônibus? Levar 10 mil crianças na escola? Bom, pessoal, vou trazer uma fichinha técnica aqui do filme para vocês. A gente vai falar sobre o filme Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Ele é continuação direta do filme Homem-Aranha no Aranha-Verso de 2018, que foi um baita filme, ganhou Oscar de animação. Cara, filme muito bom. Me emociono demais sempre quando assisto, mas vamos aí, vamos seguir em frente. Ele estreou agora no começo de junho, né, dia 1º de junho, e ele foi dirigido pelo Joaquim dos Santos e Kemp Powers. Bom, o Joaquim dos Santos ele tem bastante trabalho em dirigindo animações, né? E o Kemp Powers ele dirigiu o filme Soul, sabe aquele filme lá da Pixar que o cara canta e tem a alma e tal? Esse filme aí. Ele é produzido pela Sony, né? Então ele é um filme que é de direito da Marvel e tal, mas produzido e dirigido tudo pela Sony. E ele tem a produção do Chris Miller e o Phil Lord. Então a curiosidade aqui para vocês é que esses dois eles foram demitidos da Disney quando eles estavam filmando aquele filme do Han Solo, aquele filme duvidoso do Han Solo, uma história de Star Wars, né? Então eles foram demitidos na época e graças a Deus eles foram demitidos, porque aí eles tiveram a oportunidade de chegar e entrar nesse projeto aí do Aranhaverso, né? E vocês, o que vocês acharam do filme? Cara, eu gostei demais. É surreal o que eles fazem. O estilo já agradava desde o primeiro, né? Era a parada que eu nunca tinha visto antes, assim, de animação de super-herói, e eu vi nesse Homem-Aranha, eu fiquei maluco. E ele só aumenta isso exponencialmente na sequência. É uma parada surreal. É surreal. É muito incrível. Existe uma história, né, de que o primeiro filme do mundo 2 a ser melhor do que o primeiro é o Poderoso Chefão, né? Mas Sam Raimi mudou essa história nos anos 2000 quando fez o Homem-Aranha 2, o nosso queridíssimo Tobey Maguire. Sam Raimi, Sam Deus. E, obviamente, né, não só esse filme, que é uma excelente sequência que eu citei agora, mas esse filme aqui, ele tá de sacanagem. Ele, assim, obviamente que, como se trata de uma animação, algumas coisas são mais fáceis de serem realizadas, né? Mas, de longe, é o melhor filme de super-herói já feito, cara. É o melhor filme de super-herói da semana. Também pode ser. Talvez eu esteja empolgado, um pouco de adrenalina ainda correndo nas minhas veias radioativas, não sei. Pode ser. Mas já deu tempo de baixar a adrenalina, a gente não tá gravando logo em seguida, não saímos do cinema e gravamos. Eu assisti no sábado, nós estamos gravando na quarta, então tem pelo menos 4 dias aí que já passou e já assistiu. Tá certo que eu já assisti o filme 2 vezes, né? Nesse tempo, e a adrenalina e o hype tá lá no alto, né?
Só pontuando isso aí que você comentou, Fernando, da trilogia do Sam Raimi lá, e que o filme 2 ele é excelente, supera demais o primeiro. Isso traz um baita medinho aí, porque tem o terceiro filme, né, do Sam Raimi. Com o Homem-Aranha emo, dançando, vendo. Não, isso aí assim como Voldemort, é um nome que a gente não menciona. Não precisamos entrar nos meandres, né? Mas o 3, grande parcela do filme é a culpa da Sony, assim como grande parcela do que foi mal feito no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é por causa da Disney. Então, Sam Raimi, esse deus do cinema, da direção, cara, é simples. Vejam Darkman e vejam Uma Noite Alucinante, os clássicos. Tudo bem que o 3 Mas é isso. Ele gosta de sequências, né? Eu acho que o segundo filme é sempre o ápice do Sam Raimi. Não tem jeito, cara. Olha, eu não tinha pensado nisso, cara. É o ápice. Depois eu acho que ele meio que vai enjoando e começa a zoar tudo. Vamos puxar de volta aqui pro Aranha, que eu sei que esse filme vai longe, né? Cara, eu tenho um grande problema com todo o tema do Aranhaverso, tanto do primeiro filme quanto do segundo, que é o meu ponto fraco com relação à paternidade. Então, relação com paternidade, com ter perdido o pai cedo, e vendo o Miles ali, adolescente, que é na idade que eu perdi meu pai, e todos os dilemas que ele tem e tal, e ele naquele momento perdeu o tio dele no primeiro filme, que era o que ele tinha mais próximo, como uma figura paterna do que o próprio pai dele, que ele não entendia e tal. E isso mexe demais comigo. E, cara, nesse filme, no segundo filme, ver o Miles lutando e brigando com unhas e dentes e indo contra tudo e contra todos para defender e para proteger o pai dele, eu assisti o filme o tempo todo aos prantos. Chorei mesmo, cara. E tipo, isso mexe comigo tanto o primeiro Aranhaverso como o segundo, cara. Não, ele tem uma pegada bem emotiva mesmo nesse ponto, cara. E você vê o desespero dele pra correr atrás e é uma das melhores cenas do filme também, essa sequência aí dele tentando fugir pra ir salvar o pai é muito foda. O filme, ele é engraçado assim, né, porque ele deixa meio que no próprio filme, né, obviamente, para quem não viu ainda o filme, é um filme repleto de Homens-Aranhas. Praticamente a gente consegue ver todos os Homens-Aranhas que já apareceram em mídias que não sejam além dos personagens de quadrinhos. Ele consegue botar bastante personagens de outras mídias, né? E ele consegue canonizar a perda dos Parkers em outros universos. Então, quando o nosso suposto vilão, né, o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, diz que o Myers precisa ter a perda para ele ter o seu encontro como herói, aí mostra cenas do desenho do Spectacular Homem-Aranha, que é inclusive um personagem que interage. Você vê o Tom Maguire com o tio Ben dele, você vê o Andrew Garfield falando com o Capitão Stacy, e também tem os outros highlights ali, tanto do quadrinho, da morte do Capitão Stacy do quadrinho, quanto outros personagens também do multiverso ali que estão tendo perda, né? Então isso é até uma âncora pro filme, né? Porque o Miles descobre que existe uma intenção do universo de que o pai dele morra e ele vai impedir isso. Só para pontuar isso aí, em determinado momento do filme é falado que todos os multiversos eles têm o ponto canônico, né? É uma coisa, são coisas que acontecem e que não podem ser feridas por esses viajantes de multiversos. E um ponto canônico que tem é exatamente o que o Fernando está falando, que é a morte do capitão de polícia. Então,
Cada universo eles perderam o capitão de polícia perderam seu capitão de polícia e isso mantém o universo meio que funcionando, né? Não. Eles perdem alguém. O Peter Parker perde o tio Ben. O tio Ben não é capitão de polícia. Se a gente pegar ao universo dos quadrinhos, estou tentando evitar de falar dos quadrinhos ainda, porque uma vez que eu entrar nele, vai vir monólogo, mas a perda do Homem-Aranha. Se você vê a Gwen Stacy, a Spider-Gwen, ou Ghost Spider, como foi lançado nos quadrinhos, né? Ela perde o Peter. O Miles Morales, no videogame, perde o pai. No Ultimate, eu acho que ele perde o tio, assim como no primeiro filme. Peter Parker perde o tio Ben, mas o Peter Parker do 616 perde o Ben, perde a Gwen, perde o pai da Gwen. Ele perde todo mundo. O rapaz aí anda muito perdido. Trazendo um pouco aqui para as referências que a gente vê no filme, que é um filme regado de referências assim, e que você percebe o carinho da Sony aí em fazer o filme e falar assim, olha, você é fã? Toma aqui, eu vou te dar o que você quer. Você quer assistir esse filme pausando e caçando referência? Você vai pausar e vai caçar referência e você vai achar. Eu vou citar aqui umas referências que eu achei muito louca, que tipo, mexe muito assim comigo, que é o lance daquele amigo de quarto do Miles, tá jogando o Homem-Aranha lá, aquele de PlayStation 1. E ele entra, tipo, o Miles entra no quarto e tal, e ele tá jogando, e eu olhei assim e falei, pô, qual Homem-Aranha que é esse aqui, né? E tentando identificar e tal. Depois na internet que eu vi o pessoal falando que era o Homem-Aranha de PlayStation 1. E é a Sony falando de coisas da Sony, né? Então ela tem liberdade para falar sobre isso, né? Que outras referências vocês pegaram? Tem o tio, né? O tio do Miles do Homecoming, né? Que ele aparece. É verdade, o Charles Gambino, o ator mesmo, né? Ele aparece. E o Homem-Aranha da Sony, mas do videogame, né? Do Marvel Spider-Man, que ele aparece também ali no cantinho. Tem uma cena bem rápida com ele, assim. E eu achei muito legal, cara. Eles conseguiram condensar todos os Homem-Aranha de todos os universos, conseguiram jogar ali. Tem inclusive o Dino Spider lá, né? O T-Rex, que é muito maneiro. Que é uma loucura. E é o aquele tipo de cowboy lá que a gente aceita, assim, né? Que se fosse em qualquer outro tipo de animação, a gente não ia aceitar. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu acredito que não, tá? Mas, se eu não me engano, é que eu esqueci o nome do ator agora, eu tô lembrando o nome dele como músico, que é Childish Gambino, né? É o Danny Glover. Danny Glover. Assim, tentando ser bem rápido, em algum momento, quando estavam para fazer um filme do Homem-Aranha novo, cogitaram o Danny Glover para ser o Homem-Aranha. Só que, não sei se vocês repararam, a etnia dele é diferente da do Peter Parker nos quadrinhos. E foi assim que se originou o Miles Morales. Então, o Danny Glover, ele faz parte da criação mesmo do Miles Morales, do Homem-Aranha Negro. Pô, que maneiro, eu não sabia não. Que incrível, cara. Ele não é só o tio, ele é a inspiração para ser o Miles Morales. E é legal que ele abrange assim, né? A mãe é porto-riquenha, né? Se eu não me engano, né? O pai é negro, tem toda a miscigenação aí, é muito legal, cara. É muito legal. Lembrando que ele faz um papel curto como tio do Peter Parker nos filmes da Marvel, do Homem-Aranha da Marvel, né? E o tio dele, quem é? O Prowler, o Gatuno. O Gatuno. Então o Childish Gambino, além de ser a origem do Homem-Aranha, ele é o Gatuno, o mesmo vilão do primeiro filme. E foi confirmado, né? Porque quando saiu o filme, ele não lembro se chegaram a confirmar que era mesmo o Gatuno. E nesse filme foi confirmado, né? Foi confirmado, né? Isso aí. Uma teia de referência, sabe?
Sim, e cara, só abrindo um parênteses aqui, já que você falou do Gatuno, eu vou fazer uma menção honrosa aqui, a duas coisas, né? A trilha sonora, a trilha sonora, assim, o soundtrack de músicas, assim, cara, vira e mexe, eu tô trabalhando, eu falo, pô, preciso concentrar e tal, eu coloco no Spotify ali, trilha sonora Aranha Verso. E ouço todas as músicas do filme e vai que vai, cara, muito. São músicas cativantes e tal, né? Mas nem é isso. Eu vou falar dos efeitos sonoros ali, aquela trilha dos personagens, né? Por exemplo, se vocês ouvem aquele. Tipo, puxando assim, você sabe de quem que é, por mais que eu esteja fazendo efeito tosco e porco aqui com a minha boca, você sabe de quem que é. E isso amarra muito bem. Você, tipo, tem a trilha do personagem, o personagem entra e, tipo, chama e você, tipo, só de ouvir, você pode estar de olho fechado, você sabe quem que é. Eu acho isso muito bom, cara. É um carinho, é o cuidado da Sony com essa IP dela, né? Não sei se pode chamar de IP. Abraço pro J Quest. Vocês mesmos, J Quest, parabéns pra vocês, já que o Denis aí falou da trilha sonora. Eu lembro quando vocês fizeram aquela música Homem-Aranha, Força Estranha pra divulgar os filmes do Sam Raimi. Eu não esqueci, não. Eu não esqueci. Ó. Porque até eu não lembrava dessa tosqueira. Tá guardado. Tá guardado. O do Djavan Cover lá também, que... O Jorge Versilo, cara. Jorge Versilo? Tu também. O Spider-Verse tá aí. Morlun. Tá guardado. Mas assim, voltando a falar das aparências de referência, já que vocês falaram dos videogames, né? Eu, como sempre leitor de quadrinho, eu consigo falar ali que, por exemplo, aparece o Spider móvel. É algo que existiu no quadrinho. Pra quê, né? Pra quê? Mas ele existiu no quadrinho e não durou muito, não. Não, foi só... Só abrir um parênteses rapidinho. Isso existe no primeiro filme também. O Peter Parker lá do universo do Miles, ele tinha carro, tinha uma porrada de coisa lá na caverna dele, né? Na Caverna Aranha. E o próprio Peter do filme lá, ele explica, ele fala assim, ele fala o porquê, né? Ele fala, pô, quando você vai de um lugar para outro, você não vai de teia. Tipo, você vai de transporte público, vai de carro e tal, faz todo sentido ter um Spider móvel, né? E aí você usa a teia quando chega lá. A explicação do Spider móvel nos quadrinhos é bem pior. Eu vi também, como eu falei, o Homem-Aranha do Espetacular Homem-Aranha, que depois do desenho de 94, de longe, o melhor desenho do Homem-Aranha. Eu não sei porque cancelaram aquele desenho para fazer aquelas porcarias que vieram depois. Esse Espetacular é uma animação já bem mais nova, tipo... ele nerdinho, de óculos e tal. Não, ele tem uma pintinha aqui no... Eu acho que eu já vi alguma coisa disso aí. Ele é meio triangular, assim. Ele veio na onda do Sam Raimi 2 ou Sam Raimi 3. Ele veio por aí, depois do Homem-Aranha da MTV. Que é bem legal também, pelo que eu lembro, né? A animação meio tosca. Fica tranquilo, não é legal não. Não? Pô, cara, eu tenho uma memória tão boa desse... Eu nunca mais vou rever isso aí. Faz bem, melhor você aparece também como desenho o Homem-Aranha Ação Ilimitada. E foi um sucesso tão grande, durou somente 13 episódios. Mas o interessante é o adversário do Homem-Aranha nesse desenho, esse Ação Ilimitada, que é uma aranha grande ali. O Denis, que é o nosso editor, ele vai botar a imagem para vocês verem aí. Ó. Não pede não pede não. Vocês estão vendo agora aí, né, Denis? Não, peraí, deixa eu falar uma coisa aqui para os nossos espectadores. Vocês podem perceber essas pausas imensas que a gente está tendo de um programa para o outro. Assim, não é falta de vontade de fazer, não é falta de carinho. A gente está com um sério problema de falta de hardware para fazer isso aí. Eu tô com um computador bem pau velho aqui, bem quebrado, então tal que assim...
Eu fui com o Mobrick na CCXP do ano passado, o Mobrick e o Fernando, né? Na CCXP do ano passado, nós gravamos um vídeo sobre isso. Eu editei o vídeo com o maior carinho e eu não consegui renderizar, de tão pau velho que é o computador. Então, assim, esse vídeo aqui, ele tá indo para vocês aí limpo, sem edição, e a foto que o Fernando tá falando, eu vou recomendar vocês pegarem o aparelho de celular de vocês, colocar no Google e dar uma olhada. Não é má vontade da nossa parte. Só pra terminar o Homem-Aranha Ação Limitada, cara, porque eu acho isso um negócio interessante pra se mencionar. O vilão do desenho é o Auto-Evolucionário. E o Homem-Aranha está na Contra-Terra. E pra quem viu o Guardiões da Galáxia 3, quem é o vilão? O Auto-Evolucionário, e eles chegam aí pra Contra-Terra. Então, é uma teia interligada! Eu tava assistindo esse Ação Ilimitada aí, inclusive eu comentei com você que eu tava assistindo, né? E, pô, ele tem umas coisas legais, tipo, ele traz bastante gente, né, cara? Tipo, do Lorde Vilões do Homem-Aranha, traz o Kraven. No comecinho você já vê Venom em Carnificina. Você vê uma porrada de vilões lá e tal, e tipo, e não é ruim. Não é ruim, tipo, tá certo assim que é datado e tal, é a animação da época, dos anos 90. Mas, tipo, pra quem gosta do Aranhudo aí, do Teiudo, certeza que vai gostar desse aí, e tá no Disney Plus, que não tá pagando nada pra nós, mas só um serviço público aí pra vocês. Tem algum outro Homem-Aranha que vocês viram, que vocês conhecem de outra mídia? A gente falou dos filmes, né? Aquele do colete, o Homem-Aranha que usa um colete azul, que eu já tinha visto ele. Eu acho que eu vi ele naquele próprio Homem-Aranha antigo. Ele aparece, não aparece? No Spider-Punk? O Spider-Punk. Não o Spider-Punk. Aquele que usa um colete azul por cima da roupa. E que inclusive. Ah, esse é o Aranha Escarlate. Isso. Ele aparece, não aparece? Eu lembro dele de algum lugar, não sei de onde. De animação. Eu lembro dele, sem ser nos jogos, né? Ele tem uma skin dele no Homem-Aranha 1 do PS1, que você mencionou. Outros jogos do Homem-Aranha você também consegue pegar a skin dele. Que eles chamaram de Ben Reilly, né? E ele até a versão dele ali no filme é meio como se ele fosse do quadrinho mesmo. Esse é o Aranha Escarlate, é o clone do Homem-Aranha que em determinado momento pensava que era o Homem-Aranha de verdade, mas que depois descobrimos que se tratava de um clone mesmo. Ele é o Aranha Escarlate. Parece o Cyborg, assim, muito por altos também, eu vi. As minhas referências, a maioria é do jogo mesmo, né? As roupinhas que eu consigo ver quase todos ali. Aí tem o Spider-Punk, tem o Cyborg, tem aquele do Carnificina, que eu esqueci o nome. Não é o Ultimate, não. Eu não lembro agora. Mas tem bastante, cara. Ele pega praticamente todas as referências do jogo, né? Dos trajes que tem no jogo, aparece naquela cena lá da fuga. Tem uma... Pode ir, Mobrick. E interessante também é o design do Homem-Aranha de 2099, que ele tem umas alterações ali do design original, desenhado pelo Rick Leonardi. Rick, tamo junto, hein, mano? E tem umas modificações, acho que fez mais sentido, ficou mais bonito. Aquela lâmina não tinha, né? Ele tem, mas é pequenininho, né? São duas pequenininhas, né? São duas pequenininhas assim. E aí tem os design na perna também, né? Ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. Tem uma dinâmica nesses filmes do Aranhaverso, que é a apresentação do personagem. Sempre quando aparece um personagem novo, eles colocar eu sou de tal lugar e por 2 anos, por 20 anos, por tantos anos eu sou o único Homem-Aranha e tal. E com isso você consegue saber a experiência de que cada Homem-Aranha tem, né? E quando rola aquela perseguição no Miles Morales ali, que ele tá lá no mundo do Miguel O'Hara e estão perseguindo ele porque ele vai tentar voltar para a terra dele para salvar o pai dele, e
Aquela perseguição tinha muito Aranha, muito mais experiente que ele, e você vê o jeito que ele desenrola pra fugir de todos aqueles Aranha. Aquilo é demais, cara. Aquilo é muito bom. É muito bom. Tipo, você vê que assim, ele foge com dificuldade, né? Você percebe os steps de cada aranha ali, o cara lá, o cowboy com o cavalo tentando pegar ele, o próprio Dino Aranha que você comentou, Fio. E muitos diferentes, muitas habilidades diferentes e ele conseguir fugir. Isso é muito louco, cara. Tá certo que tem um pouco daquele superpoder do protagonismo aí, né? Cara, olha só. Não, essa cena me tirou. Eu tinha até feito um processo de PNL, né, programação neurolinguística, para apagar essa cena da minha mente, porque é impossível o Miles, assim, por mais que seja quadrinho, é impossível ele fazer o que ele fez ali de conseguir fugir de todos os Homens-Aranhas. Principalmente, assim, se a gente for falar que os poderes do Miles Morales, como ele tem o poder de ficar invisível, ele já podia ter ficado invisível desde o início, mas ok, né? Ele tem um sentido de aranha inferior ao do Peter Parker, pelo menos do 616, e ele também não é tão forte e tão rápido quanto o Peter Parker do 616. E, porra, o Aranha Escarlate, por exemplo, ele inventou um negócio chamado de bolas de teia. Ele tinha uma cápsula de bola. Cara, não, bicho. Não. Aquilo dali foi a força do protagonismo mesmo. O roteirista ajudou, né? Aí não tem jeito. Mas aí também pode ser. Não sei, agora tô divagando aqui, mas talvez os caras, os Homens-Aranha lá, não queriam pegar ele, né? Pode ser? Mas cara. Tipo, se uma coisa que uma aranha sabe fazer é fazer uma teia pra poder pegar sua presa. Pois é. Não, mas faz sentido isso aí que você tá falando, Phil, pelo seguinte, você percebe que, tipo, nem todo mundo tá nesse ódio que o O'Hara tá. Tipo, Sim, você parar pra pensar, todo mundo tá inseguro nessa perseguição. O único que tá indo com sangue nos olhos mesmo é o O'Hara, o Homem-Aranha 2099, né? Ele é o único que tá indo com sangue nos olhos, então tal que chega o momento que ele chega e ele meio que passa um pouco dos pontos, você percebe as pessoas, tipo, se olhando assim, fala, pô, mas que é isso, né? Faz sentido isso aí que você tá falando, Phil. Pô, você acabou de melhorar aquele pontinho que, tipo, tava me incomodando um pouco. Que eu gostava, mas me incomodava. Procura uma saída aí pra aceitar algumas coisas, né? Vocês perceberam, né, que ao decorrer do filme, né, até ele começar no seu clímax, que é com o Miles Morales e tudo mais, que quando tá no universo da Spider-Gwen, a identidade é totalmente da Spider-Gwen. Tons de rosa, tons azulados. Sim, não, isso eu tava segurando. Desculpa cortar você, Mobrick. Isso rola em todos os universos que eles passam. A animação, ela, em cada um no seu universo, casa a animação com o personagem. Então a Spider-Gwen, quando ela tá no universo dela e tal, ela tá casando completamente a animação ali. Quando ela vai para outro universo, ela fica meio que destoada da animação do outro universo, porque eles tiveram esse cuidado. Então somente o universo e o personagem desse universo que está enquadrado e encaixado dentro dessa animação. O restante destoa totalmente. E isso a gente vê em vários momentos, inclusive é só puxar uma referência rapidinho. Tem o Mancha, quando ele tá descobrindo os poderes dele e tal, ele passa pelo universo do Lego, que, pô, é demais ver aquele Homem-Aranha Lego lá e tal. E depois ele ligando pro Miguel O'Hara e falando, o cara passou por aqui e tal. E aí o Miguel O'Hara falando pra ele, pô, muito obrigado, Lego Aranha, você é um dos melhores que nós temos. Daí ele ligando e fazendo barulhinho com a boca, coisas de referência de Lego e tal. Isso é muito legal, e tem o lance dele ir para o universo do Venom, né? O Venom da Sony, né? Ele chega, ele vai na loja da japonesa lá japonesa, chinesa, coreana, desculpa aí, pessoal. Deve ser chinesa. É chinesa, né? Deve ser, eu acredito que seja. Vai na loja da Oriental.
E ele encontra com ela lá e ela, tipo, ela tá tranquila, porque ela vive vendo o Venom indo lá e tal. É só mais um portal, é só mais uma terça-feira pra ela, né? E rola esse lance de tudo que tá fora do seu universo destoar da animação. E isso traz muita identidade, né? E uma coisa que eu achei linda e demais no universo da Gwen Aranha é que o universo dela ele tem ligação direta com o que ela tá sentindo. Então, tipo, é como se eu estivesse vendo o universo nos olhos dela. Ela tá cabisbaixa, tá triste, tá? O universo tá em cores frias, tristes e que você sente mal até por ela. E aí ela chega, o pai dela fala, você vai dar um abraço, ela abraça o pai dela, e quando ela abraça o pai dela, Explode você as vê cores, né? explodindo as cores. Cara, é É lindo. irado. É lindo. É Eu muito não irado. consigo imaginar que filme que vai conseguir tirar esse Oscar dessa animação desse Aranhaverso 2 aí, desse Através do Aranhaverso, né? Vou te falar que esses filmes estão por vir aí, Elementos da Pixar, eles que lutem, cara, mas eu acho que não tira, não. É. Então, acho que também não tira. E pegando aí esse gancho, Denis, uma coisa que me incomodava muito no primeiro Aranha Verso, justamente nessa parte de identidade e tal, era o Fisk. Eu sempre vi o Fisk como totalmente diferente do estilo. Ele é totalmente desproporcional naquele universo. Você vê que ele é esquisito, você olhando ele para os outros personagens, o Miles e tal, era muito estranho. E nesse agora, eles conseguiram meio que deixar isso mais equilibrado, não tem mais essa desproporcionalidade da coisa, né? Porque ele era gigantesco com aquela cabecinha, eu achava até meio estranho. O Fisk sempre foi um cara grandão, né? Até o saudoso lá, Michael Clark Duncan, fez um Fisk meio estranho, mas eu gosto também, eu sou suspeito Acho pra que falar. o melhor, né? É. O do Demolidor é muito bacana, mas É, acho que o melhor ficha que a gente teve foi o Mark Clark Duncan. pois é. Então, assim, me causava uma estranheza, né? Porque ele era muito exagerado, era uma Eu parada. também não gostava do design dele, não, sabia? Era exagerado Interessante você demais, né? ter levantado esse ponto, porque era como você falou, era uma cabeça aqui, né? E uma bolota em cima, né? Ele era muito estranho, parecia que ele era corcunda pelo design dele, era esquisito. E agora eles meio que já deram uma suavizada nisso, não ficou caricato. Nenhum personagem, você vai lá pro universo do Abutre lá, acho que é do 1602, né, Mobrick? Eu não lembro qual número que, mas assim, a minha percepção é que aquele dali era um abutre no ar, né? Totalmente no ar. Eu acho que é daquela época lá, que tem um quadrinho, né, do 1602, eu acho. É para fazer uma referência, né, talvez. Você vê todos eles têm a sua identidade realmente do seu universo, né? Do Lego e tal. O único que destoava para mim era o Fisk. Ele parecia que ele era totalmente diferente daquele universo. E nesse agora eles conseguiram colocar um negócio mais equilibrado. Eu gostei bastante. Nada impede de ter sido proposital também, né? Fiz que ser algo destoante, porque ele é quem enfrenta os aranhas de diversas realidades. Sim, pode ser também. Mas eu não gostei muito da escolha do estilo. Eu achei muito estranho. Mas esse agora ficou muito legal. Até, eu não sei se a gente chegou a comentar do Homem-Aranha indiano, que eu achei sensacional. Gostei muito. Não, a gente acabou que não entrou ainda em nenhum dos aranhas desses principais aí que tiveram, né? Eu só vou abrir um parênteses rápido aqui antes que eu esqueça, porque como a gente tá falando, tá explodindo milhares de coisas na minha cabeça. E eu saí do cinema com essa sensação, eu falando, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com alguém. Eu tava com a Tamires, conversei com ela, assim, tipo, por cima, ela meio que isenta, porque ela não entende muito e tal, né? E eu precisava conversar com uma pessoa, assim, que, tipo, tivesse na mesma energia, na mesma vibe que eu. Então, até por isso eu chamei vocês para gravar e falei, pelo amor de Deus, vamos gravar, tipo, ó, meia-noite aqui da quarta-feira e tal, e a gente tá gravando e mega empolgado, né? Mas só abrindo um parênteses rápido, eu estava esperando, após o primeiro filme, sabendo que ia lançar o segundo, eu esperava o filme iniciar com
uma abertura do Miles Morales, assim, mostrando o quanto o Miles Morales evoluiu e tal. Pô, o Miles Morales tá foda, tá resolvendo isso e aquilo. Era o que eu esperava e é o que é comum acontecer quando a gente tem um filme de origem e daí tem um outro filme que tem uma passagem de tempo, né? E o próprio trailer entregou isso, que ele deu uma esticada, deu uma crescida, né? E eu esperava isso. E o filme não começou assim. O filme ele começou totalmente na visão da Spider-Gwen. E tipo, o universo dela e tal, o que tá acontecendo, esse abutre aí apresentando o Miguel O'Hara e a moça-aranha lá, que eu não lembro o nome dela, que vem de moto e está grávida. É uma A Mulher-Aranha. A Mulher-Aranha, que eu não lembro o nome dela, mas tipo... Eu já vi ela em alguns lugares também, né? E... Essa versão eu não conheço. Essa versão eu só vi no filme. Então, aí, tipo, mostrando esse universo e tal, e todo o drama da Gwen ali com o pai dela e tal, e só depois disso que mostrou o Miles. Aí, pô, beleza, aquela introduçãozinha e tal, e você viu que o Miles evoluiu, mas, tipo, não foi aquele boom que eu esperava, tipo, teve uma quebra de expectativa aí, tipo, que eu esperava começando o filme mostrando o Miles incrível e fazendo isso, fazendo aquilo, e não, mostrou que o Miles, pô, teve aí, trabalhou esses 2 anos e tal, mas que ele ainda é imaturo e inexperiente, né? A gente vê isso até na primeira luta dele com o Mancha, e que tipo, é uma luta totalmente desastrada, né? E bem a estilo do Peter Parker ou do Homem-Aranha em si, tipo, pô, tinha que estar ali, mas agora eu tenho que estar aqui, e eu tô tentando estar aqui e ali, e eu acabo que eu não faço nenhum dos dois direito. E é o que a gente vê, tipo, nisso aí, né? Então eu achei legal essa quebra de expectativa de não terem colocado logo de cara o Miles com aquela evolução toda. Tipo, que a gente vê ele totalmente imaturo, né? Imaturo e no sentido de ele não conseguir... Por exemplo, ele é um exemplo clássico aqui. Quando a Gwen chega e fala, aprendi várias coisas e tal, ele, eu também aprendi, então ela me segue. Você vê que tipo, ele segue ela com uma baita dificuldade e tal, quase atropelado pelo caminhão. Então, tipo, você vê que ele evoluiu, mas não evoluiu tudo isso, né? Se eu não me engano, passaram meses só, né? Que ela não... Não é isso que eles falam? Que ele fica... Acho que ele fala que ele é Homem-Aranha há 2 anos, não é? Se eu não me engano. 2 anos? Não... Eu não me recordo agora qual a passagem de tempo, não. Mas é que ele envelhece. Envelhece. Mas não passa muito tempo, não. Mas realmente ele não aparenta ter a experiência dos outros, né? Você vê que tem um lá que tá há 1 mês, eu acho, bem novo e tem muito mais experiência que ele, que consegue lutar muito melhor que ele. A introdução do filme, pra mim, assim, ele já começa... Eu acho que aquele bumbo marcado, parece até uma batida de coração. Ela vai acelerando e conforme a Gwen vai introduzindo o filme, ela passa ali pelos acontecimentos do filme anterior, já para te ambientar, né? Para quem não viu o primeiro. E aí você entra numa crescente, você meio que já vai meio que se projetando na cadeira. E mais uma vez é a trilha sonora e essa música, inclusive, tipo, ela volta mais pra frente depois do filme, essa música aí de abertura que alguém tocou e tal, né? E eu já ouvi ela diversas vezes. Jota Quest. Inclusive o nome da banda é as Mary Janes, né? O nome da banda dela. É a banda do quadrinho também, né? A banda do quadrinho se chama as Mary Janes. É bem legal. E, pô, eu assistia as 2 vezes que eu vi, eu ficava olhando a Gwen tocando e tal, e procurando, pô, tá fazendo sentido, ela tá tocando certinho e tal. E realmente, tipo, fica transitando entre cenas e cenas e você não consegue ter essa certeza, mas, tipo, por exemplo, eles tiveram até o cuidado de colocar, assim, na música e tal, o momento que ataca nos pratos, você vê claramente, mostrando que, pô, tá aqui, ó, tá tocando. E, tipo, eu fiquei olhando isso aí, né? Porque, pra quem não sabe, eu toco bateria, tipo, por hobby, assim, né? Por lazer. E, pô, é muito bacana você ver isso, tá ligado? Você se sente inserido. Vamos, então, puxar aí os personagens, né? Que aparecem no filme. Então, a gente comentou aí da nossa maravilhosa outrora namorada do Peter Parker no universo 66, falecida também.
que é a Gwen, que é conhecida como Ghost Spider, né? Acho que tem alguns quadrinhos, mas os quadrinhos dela se chamam de Spider-Gwen, né? Um adendo até, né? A Spider-Gwen fez tanto sucesso que o que não falta é variante dela. Inclusive, existe um personagem chamado Gwenpool, que é a Gwen com um Deadpool. Mas, Ó, mas a gente tem a Spider-Gwen, a gente tem o Homem-Aranha indiano, que é um design totalmente diferente do é. quadrinho do Homem-Aranha indiano. Pô, eu achei Ele muito usa bacana. uns ioiôs, né, como teia. É bem É, legal. É o mu- mu- Pravka, né? É achei, bem um indiano tentando falar Peter Parker mesmo. É muito legal, cara. A referência é Fala, incrível. eu achei Lee, legal que, tipo, ele é Avatar, de Mubatan, né? Tipo, não é Manhattan, é Mubatan. Mumbai com Manhattan, né? É, Mas A cidade. tirando assim o visual dele, a história é parecida, Mobrik? Eu Com... nunca li o Aranha Mas existe indiano. mesmo. Existe um. Existe. Ele é praticamente um Homem-Aranha com uma calça de Prince of Persia. Clássico. Clássico. É isso. Aí, né, aí no filme ele já tem um design diferente, tem essa teia diferente e tem o cabelinho pra fora, né? Aham. A gente também é introduzido pelo, como já comentado também, o Spider-Punk, aham. que eu não cheguei a ler nada dele também. É Mas, um pô, personagem recente. ele é outro que eu achei muito legal a identidade visual dele. O lance dele ser todo feito como se fosse em recorte de revista e tal. E você vê ele claramente se destaca totalmente da tela. Ele tá fora, ele não tá Sim. ali. É como se colocassem ele depois colado em cima. Isso é muito legal. E todo o lance dele de anarquista que ele tem e tal, e tipo, não sei o que lá, é o sistema e tal, daqui a pouco ele passa ali e rouba um negócio e põe no bolso. Você não pode abaixar a cabeça pros poderosos, não sei o que lá e tal. E tipo, você vê que o próprio Miguel O'Hara despreza ele completamente, né? É muito legal, cara. E o visual dele é incrível. Eu gostei bastante, cara. É muito legal. Lembra muito a identidade do Guitar Hero, né? Quando começava lá no Uhum. pub inglês, era muito maneiro. Eu gostei muito, cara. Esses dois, pra mim, ganharam um destaque muito grande e até superaram, pra mim, assim, não a expectativa, né? Mas superaram o carinho que eu tenho por eles do que pelos personagens do primeiro filme. Eu gostei bem mais. Gente, é só. E não mostrou nada deles no trailer, né? Tipo, Exato. cara, alô, Marvel, Disney, presta atenção, vocês não precisam entregar tudo no trailer, igual vocês estão fazendo na maioria dos filmes de vocês e tal. Olha que delícia você, tipo, se surpreender com personagens relevantes e legais, e, tipo, você não precisou deles para ser chamado pro cinema, né? Foi legal chegar lá e você se deparar com essa surpresinha pra nós, né? O Denis fala isso, mas é o cara que elogia o trailer do Flash. Que já contou o filme todo ali. Eu não sou capaz de opinar porque eu não vejo o trailer. Eu fiquei traumatizado com o trailer de Thor Ragnarok, que a grande surpresa do filme foi jogada na minha cara, assim, que era o Hulk, né? O filme é mediano, mas, cara, estragou. Pra mim, estragou. Esse tipo de aparição não é pra surgir em trailer, em nada. Isso acaba com a experiência do filme. Então, uns tempos pra cá, eu parei de assistir trailer. Parei. Foi até uma surpresa deles agora me falar que não tem, né? Que eles não aparecem em trailer nenhum. E isso é bom, cara. Isso é bom. Deveriam. Não sei se o roteirista, o diretor do filme acompanha esse processo de criar o trailer, né? Porque a agência, pelo que eu. Normalmente ele nem mete a mão, cara. E pelo que eu sei, assim, mais ou menos como funciona o processo, a agência recebe várias imagens picotadas do filme e tenta montar alguma coisa com aquilo ali. Ela não sabe da história, sabe por alto assim o que vai acontecer e, cara, foi um trabalho genial não ter mostrado isso logo de cara para quem vai assistir, né? Normalmente a produtora, né, os acionistas, a galera que manda assim que fala, o que vai puxar a galera? Vai puxar a galera. Lembre-se que na Guerra Civil o Homem-Aranha era para ser uma surpresa. Aí eles botaram num dos últimos trailers o Homem-Aranha, o Tom Holland caindo ali,
falando alguma punchline lá que eu não lembro. Aquilo dali era pra ser surpresa. Pois é. Eu Pô, odeio o trailer. E, gente, vamos falar assim, a gente tá falando dos anos 90, que tinha que esperar ver num jornal o que aconteceu e tal. Hoje em dia, o próprio público já faz a divulgação e tal, até mais que o próprio trailer. Então, assim, se o cara chega, coloca o negócio e não revela, na primeira sessão que foi exibida, o mundo tá sabendo e o mundo tá curioso e o mundo quer ver. Então uma estratégia boa também, né? Teve. Sim. Trailer não é mais uma ferramenta de divulgação, né? Não é. Já deixou de ser há muito tempo. Vou puxar um pouquinho aqui o estilo Mobrick, com o advento da internet. Não precisa mais, cara. Não precisa mais ficar botando surpresa. Assim, vai ter fulano no trailer, vai ter uma participação especial no filme, não vai. Agora imaginem vocês se colocassem o Spider-Man lá do Tobey e do Andrew no trailer do Homem-Aranha. A bosta que ia ser. A internet veio pra ficar, Felipe. Veio pra ficar. Tem controvérsias aí, né? Mas eu acho que mais uns anos ela dura. Não sei se a nossa sociedade resiste à internet do jeito que ela tá. Além do Spider-Punk e do Homem-Aranha 2099 que eu comentei também, né? Que faz parte como protagonista. O Homem-Aranha 2099, eu lembro que na época que saiu os quadrinhos dele aqui no Brasil, eu comprei a primeira edição, era uma edição toda metalizada. E quando eu era garoto, eu tinha um pôster em 2D do Homem-Aranha, frente e verso, né? Que ficava pendurado no meu quarto, no abajur do meu quarto. Então tinha um Homem-Aranha rodando. E quando surgiu o Homem-Aranha 2099, eu pedi para fazer um pôster para eu grudar na parede. Então eu tinha um pôster recortado que a minha mãe pediu para alguém desenhar, pintou do Homem-Aranha 2099 na parede. Miguel O'Hara. E eram histórias bem bacanas, cara, o Homem-Aranha 2099. Depois o universo 2099 virou uma bagunça, entrou X-Men, Justiceiro, Ravage, mais um monte de personagens aí. Infelizmente não foram mencionados, porém, para quem tem a memória boa, que não sou eu, caso vocês lembrem, no primeiro Homem-Aranha, quando termina, a cena pós-crédito é o Homem-Aranha 2099. Sim, claro que é. E fazendo o meme lá, o famoso meme de você. E que esse meme foi elevado à potência 1 milhão no filme, né? Ele primeiro acontece ali quando eles estão lá em Mumbai, atrás do Mancha. Aí tá a Gwen, o Homem-Aranha árabe lá e o Miles Indiano. Atrás dele, isso, indiano, e o Miles indo atrás do Mancha, e o Mancha fala Homem-Aranha, daí tipo, ele fala oi, daí ele fala não é você, daí fica apontando pro outro, você, tipo, rola esse meme ali e tal, eu falei, pô, beleza, rolou o meme. E daqui a pouco eles estão, o Miguel O'Hara grita, pega o Homem-Aranha e tipo, levado a potência milhares ali, tipo, todos os Homem-Aranha se apontando no universo. Quem? Você? É muito bom. Eles adotaram mesmo esse meme e ficou muito legal. Uma referência mais nova, né? Mas mesmo assim é muito bacana de ver, cara. Só voltando pros personagens aí como o Brick tá trazendo, a gente tem de volta o nosso Peter ali, né? O Peter gordinho do primeiro Aranha Verso, e que agora ele aparece com a bebê aranha, a filha dele com a Mary Jane. Então, tipo, ele se acertou com a Mary Jane. E ele tá aquele pai babão ao melhor estilo possível, de roupão rosa, e mostrando fotos da filha, e segura ela aqui que vai resolver. Você vai se sentir melhor segurando ela e tal. Eu não deveria ter dado lançadores de teia pra ela. Cara, e muito irresponsável ele, né? Só um pouquinho. Essa personagem, existe um arco de histórias dela, que é a Spider-Girl, eu acho, é o nome, não lembro agora,
que é a realidade onde a May, né? O nome do filho da filha do Peter Parker é May, assim como a tia May. E é uma realidade onde o Peter perdeu uma perna e se aposentou, e ela, como mutante, herdou os poderes iguais do pai, e ela seguiu como Garota-Aranha. E é esse bebezinho aí. Essa Garota-Aranha nem aparece o design dela, mas para quem leu os quadrinhos do Homem-Aranha quando o Aranha Escarlate se transformou em Homem-Aranha, é o mesmo design de uniforme. Pô, mano, muito louco. Assim, vocês percebem que quando eu chamo essa bancada de peso aí é porque a gente tem o Mobrick e o Phil, que tem uma baita bagagem, assim, dos quadrinhos e dos games e tal. E eu, tipo, sou aquele entusiasta que gosta e tal, mas que não tem essa bagagem toda e, tipo, às vezes fico paradão aqui só ouvindo, né? Então, tal que, assim, trazendo um pouco pros games, eu tentei jogar o Homem-Aranha de PlayStation 4 um tempo atrás e, cara, eu tô velho, mano. Eu comecei a ficar com tontura. Eu fiquei muito zoado. Tipo, era um domingo, eu tava na casa de um amigo e tal, jogando. E aí, tipo, total que eu saí de lá, eu falei com a Tamiris, pô, leva o carro embora que eu tô zoado. Eu tive que chegar em casa, apagar todas as luzes e ficar no quarto escuro. E só, tipo, de ficar jogando teia, tá ligado? Tipo, teia, tipo, indo pela cidade. Não, esse Homem-Aranha é a experiência definitiva de ser o Homem-Aranha nos jogos. Para mim, eu não sei se o Mobrick vai concordar, mas para mim foi o único nesses últimos anos que superou o Homem-Aranha 2 do PlayStation 2, que para mim era o simulador de Homem-Aranha master. Assim, era incrível. Era incrível. Tinha os controles meio expert, vamos dizer assim, que você realmente tinha que apertar o botão para sair a teia, e a teia só saía do seu pulso se você soltasse o botão. Não tem isso agora nesse novo Homem-Aranha, mas é o que chega mais próximo dessa simulação, porque os outros tinham teia no céu, era bem chato. Esse realmente você tem que soltar a teia, olhar o prédio que você vai lançar a teia. Se você estiver no meio do Central Park, você vai lançar a teia na árvore, vai se balançar baixinho, porque não tem altura ali. Então, esse Homem-Aranha, para mim, é a experiência definitiva. E realmente tem esse problema de ter um motion blur bem agressivo, principalmente quando você vai mergulhar. Tem esse problema. Você não é o primeiro que me fala que teve problemas com isso. E o pessoal que gosta de jogar já teve problema com isso. Mas isso mostra que realmente é uma sensação diferente jogando esse Homem-Aranha, né? É a idade, pessoal. É isso aqui, ó. É isso. É isso que vocês estão vendo. Bom, eu sou mais velho que o Denis e acabo de zerar o Miles Morales. Ano passado eu zerei já o Homem-Aranha, quando saiu para PC, e zerei agora há pouco tempo o Miles Morales. E eu digo uma coisa, eu tenho um problema muito grande com esses jogos, porque eu entendo a necessidade de trazer dinâmica nova pro game, mas aqueles poderes que o Homem-Aranha tem ali de teia gravitacional, teia elétrica, não dá pra mim, sacou? Tanto é que eu jogo somente com a teia, quando eu jogo com o Homem-Aranha, eu jogo com a teia, com o uniforme clássico, eu não gosto daquele uniforme com a teia branca. Eu boto do Tobey. Às vezes eu boto do quadrinho também, mas eu sempre vou no clássico, e eu só uso a teia e o especial que ele pula para poder soltar em teia em todo mundo. São as únicas habilidades. E o Miles Morales, eu também restringo minhas habilidades. Não uso os robôs, né, os ciborgues. Não, o Homem-Aranha não tem isso, gente. Ele fica muito overpower com aquele o drone que solta teia elétrica. É um absurdo, dá tiro nas pessoas. Mas o Miles também é muito bom, cara. Eu tinha esquecido de falar do Miles. É um jogo... Ele é meio que uma DLC, né? Vamos dizer assim, uma DLC full price do primeiro jogo. Eu achei meio injusto você pagar um preço inteiro por um jogo que você joga e zera em 2 horas. Mas a dinâmica é realmente diferente. Você jogando com o Miles, jogando com o Peter, tem suas diferenças.
E conseguiram colocar isso no jogo de uma forma bem equilibrada. Você sente a dificuldade jogando com o Miles, jogando com o Peter é um pouco mais fácil, mas vamos ver, né, como é que vai ficar aí para frente, porque em setembro já tem o Homem-Aranha 2, que vai ser uma parada mais hardcore, que vai ter o Venom e tal, vai ter a roupinha preta. Vamos ver como é que vai ficar aí. Talvez eles até incorporem alguma coisa aí, já que o próximo filme só sai em março. Talvez já apareça alguma coisa aí no próximo filme também. É verdade. Pessoal, o Homem-Aranha 3 já vai sair em março, é isso? Tá previsto para março de 24. Obrigado, Deus. Eu achava que seria em novembro, inclusive, que tinha um rumor que sairia em novembro desse ano ainda, mas parece que atrasaram para março. Então, Denis, mas assim, uma coisa que a gente não comentou ainda é o espetacular, tão espetacular assim, vilão do filme. Que assim, eu, como fã do Homem-Aranha, leitor de quadrinho, tenho certeza todo mundo que passou pelas mesmas experiências que eu não acreditou quando descobriu que o vilão do filme é o Mancha. Alguém conhecia o Mancha? Vocês já viram? Eu tenho certeza que vocês já viram, vocês não lembram. Eu acho que eu tô nesse grupo aí de que viu e não lembra, cara, porque realmente... cara, eu também devo ter visto e tal, mas deve ser um vilão aí da galeria de vilões B ou C até, e que a gente não esperava, né? Cara, eu diria D ou E. Esse é o nível do Mancha. Uma pergunta, Mubrick. Não sei se você viu recentemente o Aranhaverso? Sim, vi. Vi semana passada, né? Ele realmente tem aquela cena que ele joga a fruta na cabeça dele? Que ele cita lá? A rosquinha, isso? Sim, ele joga. Na hora que eles estão saindo eu vi semana passada também, na hora que eles estão saindo do laboratório, o Miles tá levando o computador e tal. E aí o Peter pega o computador da mão do Miles, dá a rosquinha na mão do Miles. Aí o Miles chega, vira e joga. Ele realmente joga num cara, só que é É um cara aleatório, né? Ninguém fazia ideia que... Isso, exatamente. E não entrega em momento nenhum que aquele cara é o Mancha, né? Não, ali não tem nada disso. É o retcon, provavelmente, né? Quem pensou ali, a gente podia pegar esse cara no segundo filme e meter um Mancha. A gente comentou do Wilson Fisk mais cedo, e assim, nos quadrinhos, vou entregar duas referências, vou entregar duas teias, está tudo entrelaçado aqui para vocês. Peraí, só um parênteses aqui rapidamente. O Fernando tá muito no Tenet do Nolan, né? Toda hora fazendo o símbolo assim, ó. E se a pessoa fizer o símbolo do Tenet pra você, é a pessoa certa e tal. Vocês assistiram esse filme? Eu assisti, achei a merda. Não vamos entrar nisso agora, porque, mano, eu sou muito entusiasta desse filme, cara. Mas vamos deixar isso aí. Na teia! Vamos deixar sem copia. Eu perguntei pra vocês se vocês já tinham visto o Mancha, eu falei que provavelmente vocês já viram. O Mancha aparece no desenho Homem-Aranha de 94. Se vocês viram todos os episódios, todas as temporadas, existe o Mancha lá. Inclusive existe o Ben Reilly também, que o Denis estava perguntando. O Mancha... Então foi lá que eu vi. Ben Reilly eu lembro, que eu vi todo. O Mancha eu não vi todo também. Pode ter sido nas temporadas mais pro final, né? As temporadas mais pro final começam uma história de portais, que a Mary Jane supostamente morre, mas ela entra num portal e some. Então, tanto é que o desenho termina com o Homem-Aranha e a Madame Teia viajando por uma realidade para encontrar a Mary Jane finalmente. Mas nesse arco aí aparece o Mancha e os poderes dele também estão relacionados com esses portais do final do desenho. Nos quadrinhos, o Mancha, ele era um cientista que trabalhava para quem? O Sr. Wilson Fisk, aquele mesmo que aparece no primeiro filme. Então, ele era um cientista que estava estudando os poderes. Eu duvido que vocês adivinhem de quem. Eu vou dar uma dica. Tem série que eu acho que está na Disney Plus agora. E foi cancelada. Vocês não vão acertar, por isso eu vou dizer. É
o manto e a adaga. Nossa. Sério, ele tá estudando os portais dele? O cientista, que eu não vou lembrar o nome, né, do Mancha, era um cara que estava tentando descobrir como usar os poderes do manto e a adaga. Acho que ele tinha capturado o manto, algo do gênero. Uhum. Quando, no meio da experiência, ele cria um portal, entra, cai na dimensão das manchas, sai da dimensão das manchas e descobre que agora o corpo dele está tudo coberto de manchas. Só que no início ele consegue condensar todas as manchas dele para um ponto só. Ele fica com um puta buraco aqui no peito e depois quer roubar dinheiro do Wilson Fisk, quer virar um grande vilão. Nesse processo, o Homem-Aranha, quando vai conhecer o Mancha, se caga de rir, porque o nome do cara é O Mancha, e o Mancha fica puto, e ele agora quer o reconhecimento do Homem-Aranha como um grande vilão. Obviamente, ele perde. Esse arco tem duas coisas interessantes. Provavelmente o Mancha vai ser derrotado igual no filme também. Você descobre que ele tem uma quantidade certa de manchas no corpo. Então o Peter Parker percebe isso, que ele vai, quanto mais buraco ele vai fazendo para bater no Homem-Aranha, mais ele vai ficando branco. E quando o Homem-Aranha faz ele criar mais buraco, ele chega perto e derrota ele. E nessa mesma história, o Homem-Aranha e a Gata Negra, que nessa época era a namorada dele, terminam o namoro para sempre. Ela ia tentar terminar o namoro com o Peter porque ela descobriu que ela tinha poderes de azar que ia dar azar pro Peter. E nunca mais foi mencionado isso mais ou menos nos quadrinhos. E o Peter vai lá e antes disso vai lá e termina com ela. Então, e assim, já que eu acabei lembrando, só para contar mais um pouquinho desse delicioso personagem que ninguém se importa, que é o Mancha, ele mais tarde foi participar de um grupo de vilões que seria tipo um sistema sinistro do Homem-Aranha, um outro sistema, só que só com um vilão otário. E o Homem-Aranha chama ele de Legion of Losers, a Legião dos Perdedores, que é o Urso, que é um cara com roupa de urso, o Gitão, que é um cara com roupa de macaco, o Mancha, o Canguru, e essa versão é um cara com roupa de canguru, e às vezes o Homem-Sapo, que é aquele que apareceu na série da Mulher Hulk. Caraca. Certo, cara, que... Ou seja, 5 animais e um buraco, né? E um buraco, Eu queria lembrar também que uma coisa que eu achei maravilhosa nesse desenho é a arte e o traço do Mancha, né? Sim. Vocês perceberam que ele é desenhado como se fosse um desenho inacabado? Parece que ele é feito de papel e lápis só. E você vê os traços que parece que foram utilizados para poder compor o corpo do personagem ali, né? Sim. Tem as bolinhas no ombro, né? É bem legal. E fica meio que vibrando, assim, é meio que um sketch mesmo, é bem legal. Não, sabe o que me lembra? Me lembra a máscara do Rorschach, do Watchmen, né? Do Watchmen. Mas tá referente, né? Porque o Rorschach também são manchas de tinta no papel, né? Uhum. Não deixa de ser um desenho também, né? Com tinta. Sim. Pode crer. Cara, realmente não conhecia, tipo assim, não lembrava do Mancha, tipo, com certeza já vi. Provavelmente, quando eu for assistir esse Homem-Aranha de 94 e tal, eu vou chegar no episódio, aí eu vou ativar a memória de que, pô, eu lembro do Mancha lá naquela época e tal, que eu assisti quando era criança, né? Só que nesse filme a sensação que dá tipo, o vilão nem é ele, né? O principal vilão que tem no filme é o próprio Miguel O'Hara, né? Cara, sacanagem. Sacanagem. Eu acho que eles ficaram nessa dúvida, né? Será que vão comprar o Mancha como vilão? Vamos jogar mais um aqui só para garantir se der problema com o Mancha. Mas eu gostei dele como vilão também. Eu gostei bastante, porque ele tá evoluindo, né? Assim como o Miles, ele tá evoluindo. Teve uma origem mais humanizada, né? Diferente dessa aí do manto e da adaga.
é bem mais humanizado e ele, pô, começou a roubar pra comer, né? Vamos dizer assim. E no desenho, ele é muito, mas muito mais poderoso do que ele é nos quadrinhos. Assim, ele não usa os poderes assim, ele não expande da maneira que usa no filme. Ele é bem mais tosco, digamos assim, sabe? Uhum. Ele é muito, muito, muito poderoso no filme. Ele é aquilo, ele tem o poder de acabar com multiversos. Tem o poder de acabar com realidades no filme. Até trazendo um joguinho de celular. Sabe aquele joguinho de celular chamado Hole? Que você é um buraco e você vai andando pela cidade e vai comendo a cidade. Em determinado momento, tipo, quem já jogou sabe essa referência aí. É um joguinho que você já passando o dedo na tela do celular e você é um buraquinho e você vai conseguir comer as coisas. Quanto mais coisa você come, mais você cresce. Até que você tá enorme ao ponto de comer prédios e tal, e navios, quando você vai pra Bahia e tal. E você vai crescendo. Vendo os poderes do Mancha ali no começo na cidade, me veio muito esse joguinho, cara. Lembra, tem o Donut Counting também, que é nesse estilo também. É um buraquinho, vai engolindo as coisas e vai aumentando. Realmente lembra, faz uma pequena referência aí. Eu não conheço esses dois jogos. E aposto que Al Milgrom, o criador e desenhista do Mancha, eu ficaria muito ofendido com vocês dois agora. O jogo é tosco. O que eu tô falando, ele é horrível. Mas faz jus ao personagem. É o que é o personagem. Mas eu acho que ele vai crescer muito no terceiro filme, no caso, né? Acho que vai... Se explorarem mais isso, vai ser uma batalha bem legal de se ver, cara. Diferente do Miguel O'Hara, né? Que eu acho que vai ter um ponto ali que ele vai largar isso de mão e vai ajudar o Peter, provavelmente. O Peter não, mas isso aí pode ser, na carreira do Miguel O'Hara, uma mancha no currículo dele. Uma coisa, mano, é muito engraçado que o Mobrick ele faz muito sketch de Zorra Total, que ele olha pra tela e solta o bordão dele, tá ligado? Só uma coisa, o Miguel O'Hara, ele é vampiro mesmo? Tem alguma coisa assim? Ou tipo, foi só uma brincadeira na apresentação dele? A gênese dele no quadrinho é o seguinte: ele era de uma empresa chamada Alchemax, que fazia teste com combinações genéticas, estavam trabalhando para isso. Eu não vou me recordar qual foi o motivo, porque faz tempo que eu não leio Homem-Aranha, ainda mais essa historinha de 94, quando eu tinha uns 11 anos. Mas por algum motivo ele ia tentar abandonar a Alchemax e o chefe dele bota uma droga, que a Alchemax é dona, injeta uma droga nele, que é extremamente viciante. Inclusive tem no quadrinho também a Layla, né? A ajudante virtual dele, mas ela fica só dentro de casa. Inclusive teve uma hora até que ela personaliza a Tia May. Mas então ele, para se livrar da droga, ele volta escondido para os laboratórios da Alchemax e pega uma experiência que ele estava utilizando, que tinha até no banco de dados dele informações do Homem-Aranha. Ele tinha os poderes do Homem-Aranha ali em banco de dados. Tem um cara que tenta sabotar isso e acaba fusionando ele com esse suposto teste de aranha que tinha lá. Aí, com isso, ele ganha garra, ele tem as garras nas pontinhas dos dedos, ele tem dentes proeminentes, como se fossem de vampiro, e o olho dele é todo branco e super sensível à luz. Tanto é que o Miguel O'Hara, nos quadrinhos, ele só usa óculos escuros. Ele não tem sensibilidade à luz. Ele não é um vampiro, mas ele é um Homem-Aranha com todo um trejeito todo diferente. Caralho, como é que eu não tinha lembrado disso? Sam Raimi copia os poderes do Homem-Aranha 2099.
quem tem teia pelo pulso, natural, é o Miguel O'Hara. Caramba. O Remy copiou isso do... Eu tinha esquecido disso, cara. Então a teia dele é biológica. Não é... No quadrinho, né? No quadrinho. No filme é... Aquela teia neon. Tipo, neon. Não é assim no quadrinho. Era tipo teia mesmo. Uhum. Certo. Pessoal, vou ir puxando aqui o encerramento. O papo tá muito bom. Se deixar, a gente vai embora noite adentro aí. E vou abrir um espaço aí para cada um nas suas menções honrosas citar aí mais algum ponto que julga relevante, né? Eu vou puxando o meu aqui já, então. A gente está falando de um filme de meio de uma trilogia. A gente fala de um filme que tem 2 horas e 30 minutos e que você não percebe de verdade passando, você está assistindo e tal, você está tão entregue aos personagens ali, a construção de cada personagem, a motivação de cada personagem, você está tão entregue a isso que você não vê a hora passar e realmente você não vê. Então tal que tem um momento que você chega que você olha e você fala, pô, mas e agora? O Miles está preso, mas e agora? A Gwen tá montando um time e tal, e do nada acaba, um corte seco. O filme acaba num corte seco, sem cena pós-crédito. Então tal que tipo, é o segundo filme da trilogia e tipo, é isso. Ele não tem nada para mostrar, porque o que ele tem para mostrar, ele vai mostrar no próximo filme. E eu tô feliz aí de saber o que o Phil falou, que vai ser, só de ser ano que vem, pra mim já tá de bom tamanho. Tipo, que não seja em março, que jogue aí pro verão lá do cinema, lá nos Estados Unidos, que é em junho e tal, que é quando tem os maiores lançamentos, né? Que lance lá no meio do ano e tal. Tá bom um intervalo aí de um ano entre um filme e outro. E vou também trazer uma notinha aí, porque, cara, não tem como assistir esse filme e não se empolgar, e não se emocionar, e não sair feliz do cinema querendo conversar, e que é o principal motivo porque a gente tem essa paixão por filme, por cinema e por cultura geek, nerd em geral, né? Então, tipo, por todo o sentimento e toda a sensação, tudo o que me causou esse filme, pra mim ele é um filme nota 10. Eu não consigo tirar nenhum pontinho dele, até tipo pontos assim que eu desgostei um pouco do filme. Tudo que eu gostei supera esses pontos e não consegue abaixar essa nota. Então, da minha parte é um 10 aí e libero aí espaço para vocês falar as considerações finais e nota e rasgar a seda de vocês aí, que eu sei que vocês têm seda para rasgar. Não, com certeza, cara. Ele entra assim no seleto hall dos filmes que a continuação é melhor do que o primeiro. Como o Mubrick falou aí, do Poderoso Chefão, Exterminador do Futuro, ele entra ali. Ele entra ali, não tem jeito. Pra mim, supera o Homem-Aranha 2 de muito. Infelizmente, superou de muito. E é um filme que eu espero ver, eu tô ansioso pra ver. Como você mesmo falou, Denis, ele acaba assim de supetão. Eu espero, é difícil ter, mas eu espero uma versão estendida que saia aí em Blu-ray, que seja, pra gente ver, porque o corte bruto dele deve ter para mais de 3 horas. E eu espero ver e tô ansioso. Eu quero ver a batalha, quero ver o Miles correndo atrás para salvar o pai dele. Quero ver a versão lá do gatuno do Miles, que passou bem no finalzinho e foi uma coisa que eu gostei muito. Não era bem uma surpresa, né? Mas foi uma coisa assim que me pegou, que eu queria ver. Eu queria acompanhar mais aquilo. Quero ver se vai ter a luta do Miles contra o Miles. Eu tô ansioso. E eu espero que realmente o próximo filme tenha para mais de 3 horas, que eu não me importo, porque passou rápido. E eu quero consumir o máximo possível dessa franquia que eu gostei muito. Eu não consigo adicionar nada, não. Eu reclamei aí. Peraí. E a sua nota, Phil? 10 com certeza. 10. Então, peraí, você quer muito ver a trilha sonora do Gatuno aí, que Gata Quest. gatilhos. Eu não esqueci.
Ô, Mobrick, o lance do. Qual que é o lance do Jota Quest? É a música do Homem-Aranha? Homem-Aranha. Eu acho que eu não peguei isso que você tá falando, cara. Eu tô rindo da sua cara. Eles têm uma versão Jota Questiana de Homem-Aranha, Força Estranha. E se eu não me engano, foi a Sony que encomendou essa música pro lançamento do Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, na trilha sonora da versão BR, Brasil. Isso, acontecia muito disso, de quando você ia lançar o OST dos filmes nos países, eles encaixavam uma musiquinha ou outra ali com algum artista daquele país. Aí alguém teve a brilhante ideia de falar assim, cara, por que não Jota Quest? E eles tiveram a brilhante ideia de fazer assim, por que não tentar fazer uma versão do Ramones e botar Homem-Aranha Força Estranha? Que merda. No primeiro Homem-Aranha, Nossa. eu tenho aqui ainda o CD da trilha sonora, é o Aerosmith, no primeiro filme. Mas não tem nenhuma banda brasileira, né? BR não. Graças a Deus, não tem. No primeiro tem o Citer também. Tem Aerosmith, Citer. Esqueci o nome da música. Era Citer com mais alguém. Nickelback, não é? Era Citer e Nickelback. Hero, inclusive, Hero. o nome da música. Que é boa. E o segundo eu não lembro quem fazia parte do soundtrack. Eu acho que tem a Mercy Gray. É Dashboard Confessional, eu acho. É o Dashboard. É. O Dashboard não é no 3, não? Não, é no 2. É no 2. Tá. É a Vindicator. Como a nossa edição vai estar precária para esse vídeo aí, eu vou me dar o trabalho de colocar na descrição do vídeo aqui embaixo os links aí das músicas supracitadas, pelo menos aí, que aí é um trabalho aí que eu evito de vocês terem que pesquisar no Google. Vocês vão simplesmente assistir, parou, vocês assistem o vídeo completo aí do time do cinema. Aí acabou o time do cinema, pô, deixa eu ver agora a música do Jota Quest que criou tanto ódio no Fernando. Aí você vê, deixa eu ver a música do Citer, do Dashboard Confessional, do Aerosmith. Então, beleza, nota 10 da minha parte, nota 10 do Fio. Aí, Mobrick, o palco é seu, assume o microfone aí. Não é nota 10 porque o Miles Morales é incapaz de fugir de milhões de Peter Parker. Tá errado isso. Isso não é real. Parece coisa de revista quadrinho, de filme. Não é real. Então, não pode. Não pode ser. Eu não estou sem meus Homens-Aranhas aqui porque meu sobrinho veio aqui e roubou tudo. Mas faço da palavra dos senhores as minhas palavras. Eu não estava com hype, porque desde que o último filme da Marvel lá do Ultimato, eu chorei em todos os filmes dos Vingadores. Por mais cômico que possa ser, mas eu gastei minha última emoção ali. Então, desde então, eu não tenho mais hype para filme nenhum. Esse filme eu não tive hype para ver no cinema e eu me arrependi, porque o filme é bom demais, cara. Realmente, acho que de longe é o melhor filme de super-herói E tanto, porra, é o meu super-herói favorito, cara. É quem eu cresci lendo. Eu falei com o David Michelini, né? Uma das CXPs que eu fui, ele tava sozinho lá. E eu cheguei pra ele, cara, quase chorando mesmo, emocionado. Falei assim, os primeiros quadrinhos que eu comecei a ler foram os seus, né, quando você escreveu o Homem-Aranha, sabe? E eu agradeço muito por eu ser quem eu sou, ao Stan Lee a você, cara. E obviamente eu tive que sair porque senão eu ia passar vergonha. Mas é isso, cara. Gostei muito, tô querendo ver já o próximo filme. Pode sair já agora que não tem problema não. Ignora a vontade desses dois. Tá 10. Não. 9, não, já deu. 9.7 aqui do Mais Morales. 8. Mais Morales não consegue lidar com tanto Peter. 8. 9.8? 8 ou 7. 8. Tá bom, 8. Vai ser 8. O Cachorro falou que fosse 8. Não, peraí que ficou confuso a sua nota. Então a nota final é 8. 8. 7. Nossa, que coração peludo. Pode ir parando aí, Mobrick.
Olha que eu vou fazer esforço para 100%. editar aí, sua nota manter 10. Gravado já tá. É Bom, isso, cara. pessoal, é isso. Bom, se você assistir esse vídeo inteiro aqui sem ter assistido Homem-Aranha no Aranhaverso. Não, Homem-Aranha através do Aranhaverso, você tá maluco, né? Tipo, porque a gente soltou spoiler aí o vídeo todo, por mais que a gente não tenha avisado no começo, tem spoiler. Vai no título do vídeo vai estar lá, Homem-Aranha com spoiler. Vai estar gritando lá que vai ter spoiler, porque a gente não avisa mesmo. É isso aí, queria agradecer aos meus companheiros aqui, ao Fernando e ao Fio, que estão sempre aí prontos para ajudar e sempre aquela aula assim que eu saio daqui com aquela vontade de ler quadrinho, de assistir outras animações e tal. E eu acho que assim, é o sentimento que a gente quer passar para todos vocês, né? Então, mais uma vez, obrigado para vocês e obrigado para todos que assistiram a gente. Tchau, galera. Comem suas moscas.